Quando a gente fala das dimensões do comportamento na dinâmica da equipe, nós estamos trabalhando com 3 processos, de inclusão, controle e abertura. Por que nós estamos falando isso? Porque, na verdade, toda e qualquer equipe, ou quando uma pessoa se insere numa equipe, passa por essas 3 fases. Que é o processo de inclusão, processo inicial, está verificando onde está pisando. Processo de controle, que é o processo que depois que ele foi aceito pela equipe, já começa a gerar ideias, a dar opiniões. E o processo da abertura, onde a pessoa está muito bem dentro da equipe, já formou laço de identidade com as pessoas, então ela começa a falar dos seus anseios, dos seus temores, das suas expectativas. Então toda e qualquer equipe, ela passa por esses 3 processos. Quando é que uma equipe se rompe, ou uma pessoa sai da equipe? Quando faz o caminho inverso, não há mais abertura, que é a condição mais difícil de ser alcançada, que a gente já vai comentar, aí volta para o controle, e aí no controle também ocorrem problemas, não são os problemas de extremidade, e aí vai na inclusão, até que o grupo exclui, ou a pessoa própria se exclui. Vamos lá. Então olha que interessante, no primeiro item, a inclusão. O que é inclusão? Inclusão é a quantidade de contato e participação que os integrantes da equipe estabelecem com os demais membros. Então olha só que interessante, gente, nós temos 2 comportamentos que são comportamentos chamados de comportamentos que não são equilibrados, são comportamentos extremos. De um lado eu tenho o isolamento, sabe aquela pessoa que ela fala assim, ó, eu trabalho aqui com vocês, mas eu não faço parte da equipe, e fica assim, emburrada. Esse é o comportamento de isolamento, a pessoa se isola. Ou, como um exemplo, sabe aquelas pessoas que a gente convida, vamos almoçar? Vamos tomar um café? E a resposta qual é? Sempre é não. Vamos almoçar? Vamos tomar um café? Ah, vamos fazer um happy hour? Ah, vamos na festa do final de ano? Vai junto? A resposta é nunca não. Então a própria pessoa, ela se isola. O que ocorre? Qual é a mensagem que está sendo passada? Ela nunca mais vai ser convidada. Ela mesma está se isolando. Vamos agora pegar o outro extremo, que também é um extremo desagradável, é o supersocial, que a gente chama internamente de entrão. O entrão é aquela pessoa que não é convidada, mas ela está sempre querendo se inserir no grupo ou com as pessoas que estão lá. Por exemplo, o chefe vai almoçar com o subordinado, porque ele quer resolver um assunto que é importante, vai levar até fora, aí o entrão vem, aonde que vocês vão? Ah, eu vou lá junto também, mas você não foi convidado, animal. Você não pode ir, né? Esse é o supersocial, são comportamentos extremos. O que aconteceu? O animal, me perdoe. O que aconteceu com O que aconteceu aqui com o primeiro desenho do pássaro? Ele estava tentando se incluir no grupo. Qual foi a resposta do grupo dos passarinhos? Pô, você não é bem aceito aqui. Não dá para você ficar aqui. Agora não sei se ele foi demais, os passarinhos que já estavam com paradigma, só sei que ele não foi aceito. E mesmo assim, ele forçou a entrada. Então, quando nós temos comportamentos extremos, ou de isolamento, ou de supersocial, não temos comportamento de equilíbrio, o equilíbrio é, às vezes eu tenho que trabalhar isoladamente, sozinho. Eu estou lá na minha, às vezes eu não sou convidado. E tudo bem, não é que as pessoas não gostam de mim. Às vezes eu sou convidado e vou. Agora, a pessoa que sempre é convidada, nunca vai, fala não, o grupo, ela mesmo se excluiu, o grupo não a convida mais. Então, como é que a gente vai gerar interação entre as pessoas com comportamentos extremos? Próximo item. Nós estamos falando de comportamento ainda, hein? Não estamos nem falando de sentimento. Controle. Quando a pessoa ela já se inteirou no grupo, ou o grupo já se ambientou, né, um novo grupo que é formado, ok, agora as pessoas começam a soltar, a liberar as asinhas. Liberar as asinhas, a gente fala o seguinte, começa a dar ideia, começa a dar sugestão, começa a opinar, o que é muito gratificante dentro de uma equipe. Então, nós temos aqui o quanto certo o componente da equipe influencia os outros integrantes com ideias, sugestões ou quanto assume responsabilidades. Nós temos um comportamento aqui que gera 2 desequilíbrios. Tem aquela pessoa que abre mão, quando ela poderia colocar a ideia, mas ela não coloca. Ela sempre se fecha, fica na dela, não coloca, e depois fica atacando a ideia por trás, que é o pior. Então aquela pessoa, ela está abrindo mão do seu poder. A Marina falou com muita propriedade da questão do poder. Ela tem um poder de especialista talvez, mas ela abre mão.
Por quê? Porque não sei, não quer se comprometer. Ou, né, temos outro extremo, que é aquela pessoa que toma o poder dos outros. Ele quer sempre prevalecer, fazer prevalecer a sua ideia, a sua opinião. E o segundo desenho, o que mostra o segundo desenho? O badabadá. Era ele que queria aparecer no fim. Ele estava lá embaixo, lembram? Badabadá. Até no telefone ele fez o badabadá. É a mesma coisa, então a analogia que a gente faz. Não, tem que prevalecer o meu som final. Então eu preciso tomar cuidado, porque aí começa a gerar conflito. Aquela pessoa que sempre abre mão, que nunca se coloca, e ela tem condições de se colocar, ou aquela pessoa que não, tem que ser desse jeito, a ideia tem que ser minha, senão eu não vou trabalhar dessa forma. E nós temos, são comportamentos extremos, isso mina a equipe, isso gera conflito. As pessoas começam a ter problemas umas com as outras. E aí começa depois, não gosto dele, não gosto dela, não gosto dessa pessoa, e vai. Terceiro item, que é aí o filme que mostrou aí um comercial de um jornal sueco, né? Dá duplo sentido, fala a verdade. Dá duplo, é claro que a gente não ia colocar isso nunca, né? Ninguém é louco, né? Mas é geralmente para isso mesmo. Olha só, abertura. Isso daqui eu vou explicar que isso aqui é fantástico, tá? Abertura é o grau em que determinado membro da equipe compartilha sentimentos, segredos e preocupações com os outros componentes da equipe. A abertura é o item mais difícil de ser alcançado, de ser obtido numa equipe, porque a abertura significa que eu estou livre de temor, eu estou livre para poder falar dos meus anseios, expectativas. Isso é muito importante, mas isso só ocorre quando há maturidade, isso só ocorre quando as pessoas se respeitam, quando há flexibilidade e principalmente respeito. E nós temos também dois comportamentos extremos, aquela pessoa que é a ostra, ela é uma pérola, mas a gente não consegue ver o brilho dela. Sabe por quê? Eu trabalho com uma pessoa há 10 anos. Não sei nada da vida daquela pessoa. Nada. Não sei se é casado, se tem filho, que time que torce. A pessoa não se abre. Nada. Mas nem o time de futebol. E tem também a pessoa que é o livro aberto, que é o boca mole, que é o que fala tudo para todos. A gente viaja muito nos processos de consultoria, então às vezes eu me deparo com um tipo assim, ou com uma tipo assim. Outro dia eu estava no avião, e a senhora lá metendo o pau no genro dela, e falando para mim, porque meu genro fez isso com a minha filha e tal, Eu falei, caramba, calma, nem conheci a pessoa. Esse é o livro aberto, nem conheço a pessoa. E fica falando de uma série de coisas da intimidade que não tem nada a ver, que não deveria ser aberto. Eu também, é um caso extremo. Então a gente, ora, eu fico na minha, tem coisas que eu não falo, porque é muito íntimo, é muito pessoal, algumas coisas eu posso comentar. Isso é a posição mais menos, que a própria Marina comentou, a posição existencial. Eu tenho as minhas virtudes, tenho meus defeitos e respeito as virtudes e os defeitos do outro. Então aqui é a mesma coisa, né? Olha só, vai lá, vê o jornal, tá lá. Calma, é uma posição de extremo, vamos tomar cuidado. E a relação de identidade ocorre, e é muito legal, porque quando uma equipe tem abertura, é uma equipe forte, ela não é frágil. A fragilidade, ela consiste em ficar até no segundo item, que é o nível de controle, mas é frágil. Equipe forte mesmo é quando existe uma relação, é quando existe um elo, isso é dado pela abertura.